Bom, o projeto A Quarentena, do querido diretor Jean D'Andrá, de que eu conheci ele do projeto Viva Ele Está, um projeto teatral. Depois veio toda a pandemia. Quando veio a quarentena, a gente pensou, como que a partir da onde que eu vou criar, que eu vou produzir, que eu vou seguir com o ofício de ator, sendo que as maiores produções estão paradas. Então eu fiquei meio que, não sei qual norte tomar. E aí ele veio com esse convite, vai cada um gravar da sua casa, vocês serão diretores de fotografia, vocês cuidarão do figurino, vocês cuidarão do som. Aí eu falei, é isso. Por mais que é pelo celular, hoje os celulares têm uma qualidade incrível, então não é mais desculpa para não se criar algo de qualidade. E ele escalou um elenco daqueles, assim, estão dando o sangue, e a cada episódio você percebe um ganho de experiência. Então, no caso, tem gente que tinha dificuldade de enquadramento. Nesse último episódio você já vê que, já ganhou uma certa noção de enquadramento, ruídos de som que tinha, agora você já não encontra mais, cortes no pós, na edição, as meninas que cuidam, vem ganhando cada vez mais artimanhas aí pra fazer. Eu dou vida ao personagem Maurício. Ele é um técnico de informática que trabalha numa startup, é muito apaixonado pela sua chefe, que é a Sabrina. E aí no desenrolar da trama, ele encontra amores passados da Sabrina, amores de colégio. Ele se sente extremamente mal, ele se sente extremamente triste e com um certo ciúme platônico. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque é em formato de novela, o diretor vai enviando semanalmente os episódios e a gente vai criando e mandando para aprovação, e é uma longa história até o episódio sair pro ar. Acompanhem, temos certeza aí que é um projeto que vai viajar o Brasil e o mundo. Valeu, muito obrigado, boa noite. Oi pessoal, eu sou a Amanda Dias, eu represento a Sabrina na websérie A Quarentena. A Sabrina é uma jovem empreendedora, muito independente, ela representa todas essas mulheres que correm atrás do que querem, que fazem acontecer, e ela é dona de uma startup, o que exige dela uma capacidade de gestão muito grande. Ela chefia 2 funcionários que são o Lotus e o Maurício. E ela precisa ter sempre um pulso firme, precisa ter disciplina. E eu vejo que toda essa gestão que ela tem na vida profissional, ela infelizmente não consegue aplicar na vida emocional dela. Porque no primeiro episódio já é apresentado um drama que a Sabrina vive, que é um amor passado que não foi superado. Esse relacionamento de anos atrás que ela ainda não conseguiu superar e que acaba prendendo um pouco a vida da Sabrina. E eu interpreto como sendo o primeiro amor da Sabrina e o único grande amor que a Sabrina já experimentou na vida. E foi com ele que ela descobriu essa parte da vida dela, essa parte da vida sentimental. Então foi muito genuíno, com certeza foi muito bonito para Sabrina, mas essa história não superada começa a fazer mal para Sabrina. Ela começa a não se permitir seguir em frente por causa dessa história que está lá atrás. Ela nem consegue enxergar, por exemplo, o personagem do Maurício como alguém que gosta dela. Ela não enxerga somente como um funcionário, um colega. Então, essa história lá atrás bloqueou a visão dela para o presente e para o futuro. Fazer a personagem da Sabrina, para mim, é um desafio, especialmente porque, em muitos sentidos, nós somos muito diferentes. A Sabrina é uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais organizada, ela é a chefe, não é? Isso, nós somos diferentes, mas também eu vejo coisas em comum, como, por exemplo, o romantismo, a animação súbita em alguns momentos. E a cada vez que eu recebo um texto novo, semanalmente, é uma surpresa pra mim, eu descubro mais uma faceta da Sabrina. A Sabrina tem questões que precisam ser trabalhadas,
E as perguntas vão surgindo aí, né? Será que ela vai conseguir voltar a tempo para São Paulo antes que tudo aconteça? Será que ela vai dar uma chance pro Maurício? Será que ela vai atrás do antigo amor dela? Será que ela vai conseguir superar? Será que ela vai conseguir parar de sonhar e de visualizar coisas que nem fazem mais sentido? Afinal de contas, eles eram adolescentes quando tudo aconteceu. As perguntas que o público faz, eu também me pergunto, né? Eu também faço pro nosso diretor. Sim, é que a Sabrina, apesar de toda a força que ela demonstra, apesar de toda a firmeza que ela demonstra, ela não consegue olhar e encarar aquele término tão doloroso. Ela não consegue encarar essa realidade e tomar para a vida dela, encarar a dor que o fim disso tudo causaria. Mas eu vejo que encarar essa dor do término é o único jeito que a Sabrina tem para finalmente fechar esse capítulo e seguir em frente. Eu torço muito pela personagem da Sabrina e no meio disso tudo nós temos os desafios técnicos, né? Às vezes nós contamos com a ajuda das pessoas que estão em casa com a gente, às vezes é tudo sozinho, mas a gente está crescendo bastante nesses desafios que nós estamos tendo e nos surpreendendo com as nossas personagens, assim como o público, toda semana. Produção, eu posso dar spoiler aqui? Spoiler. Vocês vão ter que assistir pra saber. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores de A Quarentena, vai lá e assiste, porque você tá perdendo. Produção, eu posso dar esse spoiler agora? Ah, tá. Então, olha, esse spoiler eu posso dar, viu? Se prepare que aí vem bomba. Vai chegar uma pandemia. E o pior de tudo, as personagens vão entrar de quarentena. Essas e outras perguntas respondidas a seguir nos próximos episódios de A Quarentena. O Lotus é cheio de tabu, né? Porque todo mundo se confundiu com o Lotus. Começou a série, o Lotus pegava a Kiki. Depois, ele trancou o boy no quarto pra poder ficar com a Kiki. E aí? O que o Lotus é? Ele é bi, ele é gay, ele é hétero, sei lá, né? Então, eu também, quando eu peguei o texto, eu fiquei me perguntando muito quais seriam as referências que eu podia utilizar, tipo, para o Lotus, como é que eu ia fazer esse personagem ser o mais crível possível. A construção que eu fui fazendo do personagem me levou para lugares que eu não tava esperando. E é muito engraçado, as pessoas elas olham às vezes bissexuais com um preconceito às vezes até maior do que para um homossexual, assim. Para as pessoas, às vezes, um bissexual ele é apenas alguém que tá querendo putaria. Então ele tá querendo pegar homem, tá querendo pegar mulher, e aí? Quer pegar o quê, né? E o Lotus, na verdade, ele só me mostra que não tem nada a ver com isso, tem a ver com o fato de que você gosta e tá tudo bem. Se você gosta de ficar com mulher, se você gosta de ficar com homem, o Lotus ele é isso, ele faz o que ele quer. Isso é extremamente interessante porque causou problemas, né? O fato dele fazer o que ele quer. Que foi o caso de LGBTfobia, que é aí que a gente entra num assunto bem complexo, né? A gente falar sobre LGBTfobia ainda nos dias de hoje é triste, assim. E simplesmente pelo fato de que a pessoa tá sendo assim, o que ela quer, o que ela é. Ela tá sendo ela mesma. Fazer o Lotus é extremamente desafiador. Ao mesmo tempo que fala muito sobre mim, por eu ser LGBTQIA+, fala muito sobre um outro lado que eu não faço ideia, que é o fato de você ter sido agredido. Já sofri preconceito na rua, já sofri preconceito dentro de casa, dentro da minha família, mas ser espancado, ter tido um caso de abuso nesse nível, nesse grau que o Lotus passou, pra mim no sentido físico. Então são assuntos muito delicados que o Lotus apresentou dentro da série e pra mim é extremamente difícil estar colocando isso pra jogo, sabe? Mas as perguntas que não querem calar são: será que o Lotus
vai se tornar alguém que vai se importar com limites? Será que ele vai ter limite agora? O que vai acontecer com ele? Será que o Lotus vai gostar de alguém? Será que o Lotus vai ter um par amoroso finalmente? Pelo amor de Deus, por favor, produção, um par amoroso. Homem, mulher, trisal. Olha aí, eu acho que é outro assunto, hein? Pra gente poder abordar na série trisal. O que vocês acham? Se vocês curtirem, comenta aqui no vídeo pro diretor ver. Aí, ó, Lotus trisal, hein? Ó, eu, Kiki e Gustavo. Arrasou. Mano, perfeito. Apesar de que ninguém precisa de alguém pra poder ser uma pessoa boa. O Lotus sempre foi uma pessoa maravilhosa, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do Lotus. Vamos ver qual vai ser a próxima polêmica que essa criatura vai me trazer, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter fígado pra poder. As 3, bem sem banho. Ai, o que falar da Quitéria, gente? Ela tem uma força, ela é sem pudor nenhum, ela é independente, ela tá com vontade, ela vai lá e faz, ela não tá nem se importando com o que as pessoas vão achar, com o que... Gente, ela tem um mural, ela adjetiva todos os caras. O que esperar de uma pessoa dessa? Me fala. Tá sendo incrível fazer Kiki, tá sendo maravilhoso, assim. As pessoas me perguntaram, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E aí acho que a maioria das perguntas foi: o que você tem em comum com a Kiki? Que não seja o estilo. Porque quem me conhece sabe que eu me visto como a Kiki, assim, né? Sou a cópia da Kiki, em questão de estilo, de se vestir. E aí eu parei pra pensar assim, no que a gente tem em comum, né? Eu acho que eu e a Kiki, o nosso ponto em comum é querer ser amada, sabe? É querer se sentir amada. Então, eu acho que isso a gente tem em comum, porque eu tenho muito disso. Eu quero ser amada, eu quero encontrar uma pessoa que me ame, sabe? E a Kiki mostrou isso pra gente, né? Na primeira parte do segundo episódio, quando ela tá na cena do carro lá com o Maurício. A Kiki tá me fazendo me redescobrir como mulher, assim, né? Enxergar as coisas de outra forma, a eliminar alguns pensamentos que a gente acaba tendo e que são normais, ok? A gente tem que lidar com isso durante a vida. Então, assim, é incrível. E é muito, muito gostoso ver, assim, o feedback das pessoas se identificando, gostando da Kiki, dando risada, porque ela é essa pessoa, né? Ela trata a ninfomania dela de uma forma leve, né? Tratada de uma forma leve na série. Então, as pessoas dão risada, as pessoas choram junto com ela, porque ao mesmo tempo que a Kiki é ninfomaníaca, essa não é a única faceta dela, né? Como a gente. Por exemplo, a Juliana é dramática, mas a Juliana não é só dramática. A Juliana tem outras coisas. E a Kiki é a mesma coisa. A Kiki é ninfomaníaca, mas a Kiki tem outras milhares de coisas, né? Outras facetas dela que vão ser mostradas aos poucos nos episódios. Eu também, tá sendo uma loucura, né? Cada episódio é uma coisa diferente. A Kiki aprontando cada coisa. Eu falei, meu Deus, essa mulher não para. Né? Eu acho que a gente consegue perceber que, apesar dela ser ninfomaníaca, é o que eu falei, a série não resume ela somente da ninfomania, né? Mostra outros lados dela, mostra que, apesar dela ser ninfomaníaca, ela tem as necessidades dela, ela tem os sofrimentos dela, ela tem as brigas internas, né? Porque a Kiki, ela é uma pessoa onde já se viu a Kiki chorando, né? A gente apresenta a Kiki no primeiro episódio na maior intimidade com o Lotus, né? Super dona de si. E aí, de repente, no segundo episódio, a gente já vê a Kiki chorando, né? Como assim? E aí, no terceiro episódio, a gente vê a Kiki indo socorrer o Lotus, que era o cara que no primeiro episódio ela tava na maior intimidade. Então a gente percebe que vai muito além disso, vai muito além da parte sexual, né? A parte sexual é uma parte pequena de muitas coisas que ainda estão por vir aí. E que vocês vão ter que acompanhar, vocês vão ter que continuar assistindo e continuar se jogando nessa aventura junto com ela. E é isso, acho que ela tem muito ainda a mostrar pra vocês, hein, gente? Vocês têm que continuar acompanhando. Um beijo! Sabe, quando eu recebo
o roteiro com as cenas da Dulce, eu fico pensando assim, nossa, como essa mulher é triste. Gente, ela não dá um sorriso e sofre demais. Bom, ela já começou a história perdendo um irmão, que era o apoio da vida dela, que ela gostava demais, seu único irmão. Ela é viúva, não mora mais com o filho, com a perda do irmão, fica mais claro que ela está se tornando uma alcoólatra. E aí ela acha que esse é o melhor caminho para amenizar essa dor que ela sente. Ela só tem os seus gatos, porque ela não é uma pessoa extrovertida, né? Ela não fala assim das coisas, ela simplesmente tá lá sofrendo, sentindo a dor e se entregando para a bebida. O alcoolismo na terceira idade é uma coisa muito delicada, porque ele, na verdade, ele é o caminho escolhido para amenizar a solidão. Ele faz com que a pessoa, por algum momento, saia dessa consciência, mas depois que volta com uma ressaca absurda. E pior do que isso, né? O problema não está resolvido, mas é uma personagem muito interessante, porque ela tem muitas coisas dentro dela. De repente não é só para tapar um buraco, né? Ela gosta de bichos, ela não tinha os gatinhos, não se preocupava com ele. É muito legal trabalhar numa websérie, é muito legal trabalhar como artista, passando essas informações, essas coisas bonitas, né? Que são mensagens importantes. Porque nesse momento, a gente sabe que tem muita gente triste, tem muita gente em depressão, tem muita gente precisando de uma palavra. Não só os idosos, não só o pessoal da terceira idade, todas as pessoas estão precisando. E é a nível mundial isso, né? E o legal da internet é que você pode chegar longe. E aí você consegue chegar nos corações. É muito importante isso. A gente perceber quantas pessoas, alguma carência forte, né, tem por aí. E poder viver essas pessoas é uma experiência muito interessante, porque você aprende muitas coisas, você passa a dar valor a coisas realmente importantes, você muda seus valores. Isso é legal na vida da gente, a gente vai aprendendo, isso é legal na profissão de atriz. Eu gostei muito disso sempre, de aprender e sentir na pele como são as pessoas, o que vivem outras pessoas, mesmo a gente sem saber o futuro. Mas isso não importa, a gente não sabe mesmo o futuro. O legal é a gente poder ter essa experiência e viver a nossa personagem com muito amor, como tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Muito amor. E isso eu tenho certeza que todo mundo dessa websérie está fazendo. O autor, que é diretor também, não é fácil não. E dirigindo a gente através do celular. Olha só, tudo online, gente. É bem moderno, né? É muito legal, muito bom. Fiquem com Deus. O Mauro, ele é um jovem estudante de filosofia que não tem uma estrutura familiar. Ele não tem pai, não tem um bom relacionamento com a mãe, e então ele prefere sair de casa e morar sozinho, por conta dos conflitos que ele tem com essa mãe. A mãe dele tem um problema aí de alcoolismo, de bipolaridade, e aí ele não sabe lidar com isso. Então ele foge do problema. Ele vai morar sozinho. Isso deixa ele muito frágil emocionalmente, né? O Mauro, ele não tem estrutura emocional nenhuma. A mãe dele ainda trata ele como uma criança, né? E ele se põe nesse lugar de criança daí também. As cenas entre os dois ali são muito intrigantes ali, muito interessantes de fazer por conta dessa relação deles, assim. O Mauro realmente ele se põe num lugar de criança, né? Onde a mãe dele põe ele se deixa estar ali. Que nem na cena dele com o Denis pede pra ele ajuda e fala pro amigo que vai ajudar e joga o currículo dele fora, né? Ele tá meio que fugindo de mais um problema. Ele poderia falar, eu não consigo te ajudar desse jeito, mas eu posso tentar te ajudar de outras formas, né?
Mas ele, pra fugir do problema, pra evitar ali ele não fala, não joga real, né, ali de novo. Muito interessante, tem sido muito interessante, tem sido muito desafiador aí fazer o Mauro, né? Até porque a gente está trabalhando com uma obra aberta, a gente fica sabendo das cenas semana a semana também, né? Então é muito legal, a gente está conhecendo e construindo os personagens praticamente junto com o público, né? A gente se antecipa aí 15 dias aí do que o público já sabe, talvez. Entendeu? Então tem sido bem interessante, bem desafiador, né? No primeiro episódio ele começa lá mostrando, né, 2 meses antes de tudo. Então os personagens estão vivenciando ali momentos antes da pandemia na série, e daqui a pouco os personagens vão entrar sim em quarentena. E aí que vai ser legal, porque eu acho que uma das principais funções da arte é essa função social, né? Somos em 10 atores, 10 personagens diferentes, cada um ali com as suas peculiaridades, né? E cada um vai lidar com o isolamento social de uma forma. E aí que eu acho que é o interessante, porque a gente já está vivendo esse isolamento social e cada pessoa está lidando com isso de um jeito, né? Tem muita gente que não está sabendo lidar com isso, na verdade. E aí eu acho que é a função da série assim, primordial, porque ela vai expor 10 pessoas diferentes ali, como cada personagem vai lidar com isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas que assistirem vão se identificar em algum ponto com algum dos personagens, ou com mais de um personagem até, né? E aí que entra a catarse, né? Você vê no outro, né, os defeitos, os erros, para você não precisar cometer eles na sua vida, né? Para você trazer isso para a vida, trazer isso para você e saber lidar com isso melhor, né? A gente mesmo, né, acaba se identificando com os personagens, às vezes com os nossos próprios personagens, né? A gente se identifica com eles, como já tem acontecido, né? Tem muitas coisas que eu vejo do Mauro e falo, mano, olha só, é isso, né? Eu faço isso na minha vida, ou eu já passei por isso, uma situação parecida, né? É muito legal, a gente já está se identificando, e eu acho que cada vez mais, né, a gente vai se envolvendo na história, entendendo melhor algumas questões que talvez a gente não esteja entendendo, né? E é muito legal essa parte também. Então fiquem atentos aí nos próximos capítulos aí, que a série só está começando e ainda tem muito a dizer. O Denis é um cara simples que mora na quebrada. Atualmente ele está desempregado e, para se sustentar, pagar seu aluguel, suas dívidas, ele faz alguns bicos de motoboy. O namorado da Lana, que tem uma vida totalmente diferente da dele, por motivos que não ter uma vida financeira totalmente estável, acaba se frustrando, tornando machista, orgulhoso e afastando todas as pessoas que realmente gostam dele. O Denis está passando por muitas dificuldades nesse momento da vida dele. Não tem um bom currículo, não tem ensino superior, tornando assim a vida dele por busca de um emprego muito mais difícil. Ele sempre entra em contato pedindo ajuda de amigos e familiares que muitas das vezes vêm com um não na cara dele, tornando assim um progresso muito mais difícil para se conquistar algo que na maioria das vezes não querem ver o seu progresso. A Lana é uma personagem que vai dar muito o que falar, porque ela chega como quem não quer nada, chega toda apaixonada, toda alegre, toda serelepe, tudo muito nas mil maravilhas. E aos poucos ela se mostra sensível, ela se mostra com segredos, e através daí
entra a parte de gatilhos para ela. Ela é uma personagem que se sente muito emotiva, de certa forma, e fragilizada, porque ela sente todas as emoções muito forte, e a partir daí ela não sabe lidar com essas emoções, e aí ela acaba se automutilando, tentando transformar essa dor psicológica, essa dor emocional em dor física. Então ela é o jeito dela lidar, só que ela não gosta disso. De certa forma ela não gosta de se automutilar, de se castigar. E aí ela arranja outros meios para tentar lidar com a crise. A quarentena nasceu para poder unir artistas, unir diretor, em um projeto que mostrasse como as pessoas estão nessa quarentena, quando elas estão sozinhas, quando elas estão entre quatro paredes, como elas se comportam de acordo com o que aconteceu com elas até mesmo antes da quarentena, elas não conseguiram resolver quando chegou a quarentena. Então muitas pessoas podem se sentir sensibilizadas, de repente, ativar emoções que talvez sejam boas, talvez não. Então, sempre procura um profissional, tá? Sempre procure um profissional, uma pessoa que você confie para poder conversar caso te faça mal qualquer assunto que tratemos aqui, tá bom? E eu deixei um box de perguntas para me perguntarem curiosidades, fazer perguntas sobre a personagem ou sobre a série. Então vou responder algumas para vocês, tá bom? Qual e como está sendo o impacto da sua personagem na sua vida, com tudo que ela passou? O impacto é difícil, porque no primeiro episódio, no segundo, não mostrou tanto, né? Não mostrou tanto a Lana. E aí no terceiro, muita gente veio falar comigo, muita gente veio me elogiar, veio falar que pareceu muito real. E a ideia é essa, a ideia é ser um espelho da realidade. Então, tanto eu quanto o diretor, quanto todos os atores, estamos buscando sempre mostrar da forma mais real possível o que acontece com as pessoas, né? Com o seu eu, com sua personalidade, o que acontece com essa pessoa quando ela está sozinha, quando não tem ninguém vendo. Então, o que mudou minha vida foi entender um pouco mais desse lado mais profundo da Lana. Em relação à sua preparação, como é incorporar a personagem que é tão real atualmente? Eu não incorporo ninguém, mas fazer a personagem, fazer a Lana, é difícil, é um desafio, porque trata de um assunto delicado, né, que é a automutilação. Então, é um assunto delicado e bem atual, inclusive. Como foi minha preparação? Bem, eu, primeiramente, pedi ajuda para minha psicóloga, maravilhosa, e aí ela foi me dando dicas, né, foi me dando um relatório de uma psique, né, de o que leva a uma pessoa a fazer uma automutilação, enfim, deu todas as características, todo o mapa, né, psicológico do que leva, dos motivos que pode levar a pessoa a praticar isso, né, no caso, a sofrer isso. E aí a partir daí eu comecei a me preparar, comecei a conversar com o meu diretor também, para poder desenvolver essa psique, essa personagem. Então tá sendo muito, muito interessante. Não só interessante, mas está sendo magnífico fazer parte desse projeto, que a gente só acredita quando vê toda a magia acontecendo. Não questão de só acreditar, mas a gente vê toda a magia acontecendo e a gente fica, nossa, caramba, eu não sabia que chegaria nessa proporção. A Catarina é uma mulher muito forte, é uma mulher muito objetiva, muito profunda, né? Ela tem muita profundidade e foi um presente, assim, porque eu já estava no momento de ter que me voltar, porque a quarentena trouxe muito isso para mim, muito assim, que significa a gente termos que de repente parar tudo e voltar e ficar cada qual com os seus. E eu estava num momento muito assim. E a Catarina é uma terapeuta holística, né? Então ela lida com pessoas, ela é uma grande investigadora da alma humana.
é muito sincrônico, de repente vem pra mim uma personagem que me provoca a essa busca interna maior, né? E no começo da trama ela estava casada, ela está se separando, né? No começo da trama ela foi casada durante muitos anos com o Tadeu. Eles tiveram uma história muito longa, eles se conhecem desde muito jovens. E no começo da trama eles estão numa crise muito grande, nesse processo de separação. E isso está tirando um pouco da paz da Catarina. Então, como essa história, né? Então a terapeuta, ela busca o tempo inteiro também se analisar, se olhar, para ficar bem, para conseguir atender os pacientes dela. Mas e quando ela não está nesse momento? Quando ela está passando por um momento de crise, como é isso, né? Porque somos humanos. Veja, a Catarina é uma fumante compulsiva, né? O que significa o cigarro na vida das pessoas, né? Que bengala é essa, né? Por que ela precisa de uma bengala? Então, o quanto somos humanos, o Jean fala que ele escreve muito anti-heróis, né? Nós somos todos anti-heróis, não existe ninguém tão perfeito assim, nem somos o bem, nem somos o mal, nós somos as duas coisas, né? Então, mostrar esse lado humano e as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e através das personagens, isso vai trazer uma grande reflexão para o público, né? Que acaba se identificando com essas personagens, isso é muito transformador. Então a Catarina é uma mulher muito forte, ela é muito incisiva, ela é muito objetiva, mas muito sensível também. Então assistam A Quarentena todas as sextas-feiras, 21 horas, no nosso canal do YouTube. Um beijo para vocês. Gera polêmica, esse cara tá por trás disso. Pedro Henrique, um jornalista. Esse personagem tá sendo particularmente um desafio, assim, para mim. Até pela questão do audiovisual também, né? De todo esse detalhe, toda essa veracidade que tem que buscar na fala desse jornalista, ao mesmo tempo que se vê como um herói do povo, é mega sensacionalista, sabe? O conflito dele em si ainda não foi apresentado na série, mas não vejo a hora de colocar ele no ar. Olha, esse cara, ele tem muita coisa pra mostrar ainda, muita coisa pra mostrar, pra causar, principalmente agora, né, com esses temas políticos tão em alta no nosso país. Esse personagem vai dar o que falar. Porque o Pedro Henrique realmente acredita que é verdade as coisas que ele fala. Ele não faz as coisas só pra chamar atenção, não. Ele realmente acredita que o que ele tá dizendo, o lado que ele tá apoiando é o lado certo. E que ele é alguém que vê além de todo mundo. Eu acho sinceramente que não tem momento mais crucial para ter um personagem desse, sabe? Alguém que não leva a notícia diretamente como ela deve ser levada, que tem um ponto de interesse ali no que ele faz, né? Até porque ele tem esse lado sensacionalista de falar perto e querer estar perto das pessoas, essa coisa meio invasiva até, sabe? E não só isso, eu acho que ele também reúne umas características cruciais para serem vistas, né, e observadas no atual momento. Tanto quanto essas fake news. Será que o Pedro Henrique vai girar por esse meio também? Não tem como não se esbarrar nisso, né? Ser afetado por isso ou criar isso. Mas eu acho que eu já falei demais por aqui. Então, se você quiser saber mais sobre esse jornalista e ver o que ele está causando, e não só ele, né? Mas o Pedro Henrique é um espelho de uma mídia que a gente tem hoje em dia, que não dá para se confiar. Então, eu acredito que esses pontos são pontos cruciais para serem ditos agora, nessa época ainda, principalmente. Então confira mais em A Quarentena, hein? Espero vocês.